Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Com reverência e o coração voltado à palavra de Deus, seguimos firmes em nosso propósito de estudar as Escrituras com temor e fidelidade. Que neste momento o Senhor abra nossos ouvidos e coração para compreender, guardar e praticar tudo o que Ele deseja nos ensinar. Senhor nosso Deus e Pai, pedimos que o Senhor nos conceda agora sabedoria e discernimento para que, pela ação viva do Teu Espírito, possamos compreender a Tua palavra, que ela seja viva em nosso coração e que sejamos transformados à medida que Te conhecemos mais. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agora, convido você a acompanhar comigo a leitura do capítulo 41 do livro do profeta Jeremias. Sucedeu, porém, no mês 7º, que veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, e os capitães do rei, a saber, 10 homens com ele, a Gedálias, filho de Aicão, a Mispa, e ali eles comeram pão juntos em Mispa. E levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram a Gedálias, filho de Aicão, filho de Safã, a espada, matando assim aquele que o rei da Babilônia havia posto sobre a terra. Também feriu Ismael todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra, que se achavam ali. Sucedeu, pois, no dia seguinte, depois que ele matara Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens com a barba rapada e as vestes rasgadas e o corpo retalhado, e traziam nas suas mãos ofertas de manjares e incenso, para levarem à casa do Senhor. E saindo-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, ia chorando. E sucedeu que, encontrando-os, lhes disse: Vinde a Gedálias, filho de Aicão. Sucedeu, porém, que, indo eles até ao meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, e os lançou num poço, ele e os homens que estavam com ele. Mas houve entre eles 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mates a nós, porque temos no campo tesouros escondidos, trigo e cevada e azeite e mel. E ele, por isso, os deixou e não os matou, como a seus irmãos. E o poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que feriu por causa de Gedalias é o mesmo que fez o rei Asa, por causa de Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo que Ismael, filho de Netanias, encheu de mortos. E Ismael levou cativo a todo o resto do povo que estava em Mispa. As filhas do rei e todo o povo que ficara em Mispa, que Nebuzaradã, capitão da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão, levou os cativos Ismael, filho de Netanias, e foi-se para passar aos filhos de Amon. Ouvindo, pois, Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias, tomaram todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias, e acharam-no ao pé das muitas águas que há em Gibeão. E aconteceu que, vendo todo o povo que estava com Ismael a Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que vinham com ele, se alegrou. E todo o povo que Ismael levara cativo de Mispa virou as costas, e voltou, e foi para Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou com 8 homens de diante de Joanã, e se foi para os filhos de Amon. Então, tomou Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele a todo o resto do povo que ele havia recobrado de Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, depois que tinha sido ferido Gedalias, filho de Aicão, e aos homens valentes de guerra, e às mulheres, e aos meninos, e aos eunucos que havia recobrado de Gibeão. E partiram, indo habitar em Jeruti-Quimã, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito por causa dos caldeus, porque os temiam por ter Ismael, filho de Netanias, ferido a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra. A traição de Ismael, filho de Netanias, ocorre com frieza e crueldade, revelando não apenas ambição pessoal, mas total desprezo pela vida e pelo povo de Deus. Ao dirigir-se a Mispá, com 10 homens, sob aparência de cordialidade, ele se apresenta a Gedalias como quem vem em paz. O fato de partilharem uma refeição ressalta o peso da traição,
pois no contexto bíblico, comer pão à mesa de alguém era sinal de comunhão, respeito e confiança. Ismael usa esse ambiente de paz para semear morte. Gedalias, governador estabelecido com a missão de apaziguar e reconstruir, é morto covardemente, não por um inimigo estrangeiro, mas por um conterrâneo de sangue real. A atitude de Ismael simboliza a rebelião não apenas contra uma liderança política, mas contra uma oportunidade divina de restauração. A nomeação de Gedalias havia sido um gesto de contenção do juízo, uma chance de começar de novo com humildade e submissão. Porém, Ismael representa aqueles que, mesmo depois de tudo, preferem a violência à obediência, a intriga à reconciliação, o orgulho à paz. Ele também assassina os judeus e os soldados caldeus presentes com Gedalias, aumentando ainda mais o peso da tragédia. 2 dias depois, chegam de Siquém, Siló e Samaria 80 homens com sinais visíveis de lamento. Rostos barbeados, roupas rasgadas, ferimentos no corpo. Eles trazem ofertas e incenso, ainda desejando honrar a memória do templo destruído. Mesmo sem estrutura formal de culto, seus corações demonstram reverência. Ismael os encontra, finge tristeza e os convida à cidade. Assim que eles entram, ele e seus homens os matam e lançam seus corpos numa cisterna. A maldade atinge o ápice quando se volta contra homens piedosos que vinham com o coração contrito. Essa cisterna havia sido construída por Asa, rei de Judá, para defesa, mas agora é transformada em cova de injustiça. Apenas 10 homens são poupados porque prometeram a Ismael que possuíam tesouros ocultos. O contraste entre o gesto manipulador de Ismael e o desespero dos sobreviventes revela o estado de completo colapso moral e espiritual. A restauração do povo será impossível enquanto houver líderes como Ismael, dispostos a destruir até mesmo os que vêm em devoção. Após o massacre dos homens piedosos, que vinham lamentar diante do Senhor, Ismael avança em sua maldade e toma como cativos todos os que restavam em Mispá, incluindo as filhas do rei e o povo que havia sido confiado a Gedalias. Em vez de acolher e conduzir os sobreviventes com dignidade, ele os transforma em prisioneiros, tratando os remanescentes como se fossem um troféu pessoal. A narrativa mostra que o seu plano é levá-los até a terra dos Amonitas, uma região estrangeira e pagã, o que representa não apenas uma ameaça à vida dos cativos, mas uma ruptura simbólica com tudo o que ainda restava de identidade e fé judaica. Esse movimento de Ismael não é apenas uma ação de rebeldia política, ele está conduzindo o povo de Deus, já fragilizado e sem estrutura, para longe da terra que o Senhor prometeu, como se quisesse apagar até mesmo a memória da aliança. Em momentos como este, percebemos como a maldade é capaz de agir com frieza contra os próprios irmãos, sem temor nem respeito pelas coisas sagradas. A terra de Judá, já assolada pela guerra e exílio, agora vê seus últimos sobreviventes sendo levados como reféns por alguém do seu próprio povo. Mas Deus não se cala diante dessa injustiça. Joanã, filho de Careá, que anteriormente havia alertado Gedalias sobre a conspiração de Ismael, reúne os homens valentes e parte em perseguição. Eles alcançam Ismael perto das grandes águas que há em Gibeon. Quando os cativos veem Joanã e os homens com ele, alegram-se, reconhecendo nele a figura de livramento e esperança. Sem precisar de combate, os cativos se voltam contra Ismael e fogem dele, buscando segurança entre aqueles que vieram em seu socorro. Ismael consegue escapar com 8 homens, fugindo para a terra dos Amonitas. A fuga do traidor não representa vitória. É o símbolo de que o mal, mesmo frustrado, ainda tentará encontrar espaço para agir. O povo resgatado, por sua vez, experimenta alívio, mas ainda está marcado pelo medo e pela incerteza. O livramento é parcial. A dor permanece. A restauração ainda não chegou por completo. Joanã, agora à frente do povo recém-liberto, assume a responsabilidade de conduzir os sobreviventes em meio ao deserto das decisões. Após o impacto da chacina e da fuga de Ismael, os corações ainda estão abalados, e a comunidade remanescente, composta por homens, mulheres, crianças e soldados, não possui uma liderança sólida, tampouco uma direção espiritual clara. A primeira reação é buscar refúgio.
Eles partem de Gibeon e fazem uma parada estratégica em Jeruti-Quimã, nos arredores de Belém, já com o propósito de descer ao Egito. Essa escolha evidencia o temor que ainda habita no coração do povo. Apesar do livramento recente, o trauma e a insegurança os impulsionam para longe da terra que o Senhor havia dado. Eles acreditam que os babilônios possam vir retaliar a morte de Gedalias, ainda que Joanã e o grupo não tivessem parte no crime. Esse temor, compreensível do ponto de vista humano, reflete também a ausência de confiança plena na soberania de Deus para protegê-los, mesmo em meio a circunstâncias adversas. É um movimento típico da antiga natureza de Israel, em momentos de ameaça, voltar os olhos para o Egito. Historicamente, o Egito simbolizava segurança militar, alimento em tempos de escassez, mas também representava o antigo cativeiro e a dependência de forças humanas. A decisão de descer ao Egito, portanto, não é apenas geográfica, é espiritual. É um retorno simbólico ao lugar de onde Deus os havia tirado séculos antes. Essa inclinação revela que a libertação física de Ismael não foi acompanhada de um renovo interior. O povo continua temeroso, sem discernimento e propenso a buscar proteção fora da vontade de Deus. Ainda não há consulta ao Senhor, nem busca por direção profética. A jornada em direção ao sul começa como reflexo de um impulso natural, não como resposta à voz de Deus. Eles estão cansados, frágeis e dominados pelo medo do que os babilônios possam fazer. No entanto, é justamente nesse momento que a decisão correta é crucial. A direção futura dependerá da disposição do povo em buscar a orientação do Senhor. Eles estão livres dos grilhões de Ismael, mas não estão ainda livres da escravidão do medo. A parada em Jeruti-Quimã representa mais do que um simples descanso em meio ao caminho. Ela é o ponto de tensão entre permanecer na terra que Deus deu ou buscar segurança nas promessas do Egito. Joanã e os líderes do remanescente não são homens perversos. Pelo contrário, demonstraram coragem ao enfrentar Ismael e libertar o povo, mas suas decisões agora estão sendo moldadas por receio e não por fé. Eles temem que, aos olhos dos babilônios, a morte de Gedalias represente insubordinação e, por isso, supõem que o Egito seria um refúgio melhor. O que está em jogo, mais uma vez, não é apenas a preservação da vida, mas a confiança na direção de Deus. Não é difícil compreender o dilema. O povo havia sido dizimado, a capital destruída, o templo profanado e agora o único governador estabelecido foi assassinado por um judeu. A instabilidade política e espiritual tornava qualquer permanência na terra algo perigoso. E, no entanto, é neste exato tipo de cenário que a fé verdadeira é revelada. O povo remanescente tinha diante de si a oportunidade de recomeçar com humildade, submissão e dependência total do Senhor. Mas, ao invés disso, se apressam em buscar refúgio em uma terra que, embora aparentemente segura, sempre representou um afastamento da aliança. A Bíblia mostra repetidamente que os maiores perigos espirituais surgem não nas guerras abertas, mas nas decisões tomadas com base em medo, em vez de obediência. O Egito, neste momento da história, surge como uma fuga conveniente. Promessas de estabilidade, alimento, ausência de represália, mas o preço espiritual pode ser altíssimo. Deus não havia dito para irem, eles não o consultaram. Estavam prontos a agir conforme a lógica e não conforme a direção celestial. O que está prestes a acontecer dependerá de uma única escolha: continuar seguindo o raciocínio humano ou se render, ainda que tarde, à palavra do Senhor. O povo está cansado, o futuro é incerto e o que eles decidirão nos próximos dias poderá selar um novo ciclo de proteção ou de novo cativeiro. O povo reunido ao redor de Joanã carrega sobre si o peso de decisões mal resolvidas e esperanças frágeis. Eles já experimentaram livramento, mas não aprenderam ainda a depender integralmente do Senhor. Estão prestes a repetir os erros do passado, exatamente como seus antecessores fizeram no deserto, murmurando, temendo e buscando retornar ao Egito em vez de confiar na provisão divina. E assim, mesmo em liberdade, ainda são escravos, não de grilhões visíveis, mas de um coração indeciso, guiado por sentimentos e não pela palavra. Nesse ponto, há um silêncio espiritual inquietante.
Jeremias, o profeta que esteve presente durante a destruição da cidade, que não fugiu com os demais, que escolheu permanecer com os remanescentes, ainda está entre eles. Mas até aqui, ninguém o procurou. O povo, mesmo tendo à disposição a voz profética de Deus, hesita em buscá-la. Isso nos mostra que a presença de um homem de Deus em meio ao povo não garante automaticamente direção, se o coração daqueles que o cercam estiver fechado à verdade. Eles estavam geograficamente próximos do profeta, mas espiritualmente distantes de sua mensagem. O temor da represália babilônica, embora compreensível, tornou-se maior do que o temor do Senhor. E toda vez que o medo dos homens ocupa o lugar que pertence a Deus, decisões precipitadas são tomadas. A ideia de descer ao Egito não será apenas uma escolha geopolítica, ela trará consequências espirituais profundas. O Senhor não havia dito para irem. Eles não perguntaram. A terra, embora devastada, ainda era terra prometida. O Egito, por mais estruturado que parecesse, era terra de servidão. E entre a promessa difícil e o conforto ilusório, eles se inclinam para a ilusão. O capítulo encerra-se deixando o povo à beira de uma escolha. Estão livres do inimigo, mas não libertos da dúvida. Estão em movimento, mas não têm direção clara. Estão reunidos, mas ainda não estão em unidade com a vontade de Deus. É neste ponto de virada que a intervenção profética será essencial. O Senhor falará, e o futuro do remanescente dependerá de uma coisa apenas: se eles estarão dispostos a ouvir e a obedecer. Ao final do capítulo 41 de Jeremias, encontramos um povo sobrevivente, mas ainda ferido, disperso e espiritualmente vacilante. A tragédia provocada por Ismael não apenas derramou sangue inocente, mas desestabilizou aquilo que restava de esperança para o remanescente em Judá. Joanã e seus homens, embora tenham demonstrado bravura ao libertar os cativos, agora enfrentam uma decisão ainda mais difícil: confiar em Deus e permanecer na terra, ou ceder ao medo e buscar segurança no Egito. Esse é um momento determinante, pois a história de Israel sempre nos mostra que não basta ser livrado de um inimigo externo, é preciso vencer o medo interno e a incredulidade que afastam o coração da direção do Senhor. O povo está a poucos passos de recomeçar, mas também a poucos passos de repetir o ciclo de desobediência que os levou à destruição. A presença de Jeremias entre eles é a prova de que Deus ainda está disposto a falar, a orientar, a conduzir. Mas a voz de Deus só será ouvida por quem estiver com o coração disposto a obedecer, mesmo que a resposta não seja confortável ou conveniente. Deus deseja conduzir o remanescente à restauração, mas Ele não força o coração de ninguém. A obediência continua sendo a ponte entre o livramento e a verdadeira reconstrução. Este capítulo nos lembra de que, após cada livramento, o Senhor nos chama a uma decisão. Ele não nos tira do perigo para que sigamos sozinhos, mas para que aprendamos a andar em sua presença. A tragédia pode ter passado, mas o chamado à fidelidade permanece. O povo foi libertado das mãos de Ismael, mas agora precisa ser libertado do medo, da dúvida e da tentação de buscar refúgio fora da vontade de Deus. Que essa verdade nos inspire a confiar plenamente no Senhor, mesmo quando o caminho à frente parecer incerto. Porque a verdadeira segurança nunca esteve no Egito, sempre esteve na obediência ao Deus vivo. Agora, convido você para uma breve oração. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por tua palavra que nos alerta, nos guia e nos chama à obediência. Pedimos que o teu Espírito Santo continue a nos ensinar a confiar em ti, mesmo quando os caminhos parecem escuros e as ameaças nos cercam. Que não sejamos guiados pelo medo, mas pela fé. Que nossos passos estejam firmados na tua vontade e que aprendamos a ouvir a tua voz com reverência e prontidão para obedecer. Livra-nos de buscar segurança fora da tua direção e ensina-nos a permanecer no centro do teu propósito. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 41 de Jeremias. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 42. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus.
Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.